Muito bom dia, nação. Grande vitória do Flamengo em cima do Nublense pela Libertadores da América. Vamos aqui analisar os comentaristas trazendo as informações da vitória do Flamengo e a estreia do técnico Sampaoli, que colocou em campo o Marinho, o Vidal. Fez uma equipe diferente para a estreia dele na Libertadores. Creio que ele colocou jogadores que ele já conhecia ou que já tinha trabalhado e que já tem um pouco mais de confiança. Nós vamos aqui analisar nesse momento. Já chega deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim você estará sempre recebendo as notícias do Mengão e vai nos comentários rapidinho e escreva a sua análise referente a essa partida entre Flamengo 2, Nublense 0. Inclusive teve até um gol anulado do Everton Ribeiro. Então vamos pro vídeo de hoje, crédito canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. O que jogou no Maracanã também, segundo jogo, pela Libertadores, enfrentou, é puxado, né? Enfrentou. Tá, beleza. Enfrentou o Nublense e o homem voltou, hein? 2 do Pedro, primeira vitória já do Sampaoli na estreia. A viagem é a trabalho, mas turistar estava liberado. Primeira vez no Maracanã, na primeira Libertadores da história do clube. O pessoal do Nublense tinha que registrar o momento. Mas por mais que o Maracanã exerça fascínio sobre os visitantes, nessa noite uma primeira boa impressão era fundamental também para o novo dono da casa. Jorge Sampaoli, o estreante, novidade para a maioria. De preferências bem conhecidas dos mais chegados. Trabalhar. Tem que trabalhar o que ele gosta, o que ele cobra bastante. Trabalho. O que a gente precisa é trabalhar muito. É um cara que ele exige muito e que a gente possa entender cada vez mais o que ele pede. Que generemos nosotros del campo para afuera generará. Tudo o que queremos de dentro para fora do campo é alimentar os sonhos do torcedor. E faremos de tudo para cumprir com as expectativas. Cumprir a expectativa da gente. A característica dele, né, é muito intenso, né, também no dia a dia, nos treinamentos. No jogo também deu para perceber que ele está sempre ali nos incentivando, nos cobrando também. Mas seguramente ainda estamos muito longe de funcionar como eu quero. E é claro, tive um dia de treino, vimos 2 vídeos, falta tempo. E, bueno, falta tempo. O feliz de Sampaoli costuma ser assim mesmo. Todo mundo correr que sempre vai dar certo no final. E aí, quando dá certo, é possível até desacelerar para continuar a caminhada assim, de maneira sossegada, tranquila, com tapinhas nas costas e sorrisos para as fotos. O homem chegou, então, riu mais depois da foto, né? Tem essa curiosidade. A Débora Gares, por isso é que eu brinquei aqui, falei, será que devo chamar de Flamengo enfrentou? Foi realmente um enfrentamento? Porque a própria Débora Gares, que ontem acompanhava o Nublense, revelou que a conversa nos bastidores era meio assim, nós somos os estreantes, eles são os atuais campeões da competição, tem um histórico recente muito vitorioso, então vamos desfrutar. Por isso é que eu fiquei na dúvida ali. Acho que o Flamengo recebeu, tem uma sintonia melhor aí com o discurso do Nublense. É para não minimizar a vitória. Entendeu? Não, uma baita vitória que poderia ter sido de 3, hein, como a gente viu. Porque foi uma boa vitória. Talvez o torcedor imaginasse que pudesse ser um pouquinho maior, mas controlado o tempo inteiro, com ideias que, assim, podem às vezes chocar e às vezes não dão certo com outro treinador. Vamos pensar a mesma escalação. Tá falando do Marinho, especificamente? Marinho na lateral direita, na ala direita, 3 zagueiros, Marinho na ala direita, tá? Mas ele falou exatamente isso na coletiva, então ele cumpriu o que ele prometeu na coletiva. Sim. E aí Vidal, Gerson, Marinho, todos os jogadores que ele já conhecia, e a gente viu esses jogadores se dedicando bastante para o treinador. Porque muda o comando, às vezes é a mesma escalação, o mesmo posicionamento, o mesmo esquema tático. Muda o comando, alguns jogadores... Não é que eu não gostava do outro e não queria trabalhar com o outro. Eu só não conseguia fazer, não tinha confiança, não fazia com a mesma felicidade. Então, ou nunca tinha feito antes e agora estou sendo exigido. esse confia em mim, ele sabe que se eu não for, em determinado momento, não for tão bem, porque não é minha característica, ele não vai me tirar. Enfim, o jogador passa a ter mais confiança, acredita mais na ideia também. Não, mas esse cara entende de futebol, que eu já trabalhei com ele, eu sei que ele entende. Então, tem muita coisa que se altera quando há uma troca de treinador para melhor.
que eu não tenho a menor Ainda mais dúvida. numa estreia com um adversário tão frágil. Isso, aproveitou, mas é que o Flamengo jogou com o Não, mas adversário peraí, mas frágil. jogou contra o Alcas também. Jogou contra o Alcas, que ontem até me perguntaram. Mas, gente, eu só tô colocando o cenário. Uma Sim. estreia. Não, o que eu Tudo tô isso que dizendo é o o seguinte. Lofredo colocou fica melhor e leva ainda. mais a confiança com o adversário mais frágil. Melhor Você ainda. tenta mais, você arrisca mais. Agora, eu não tenho a menor dúvida que o Flamengo trocou para melhor. Não tenho a menor dúvida. Sampaoli é muito mais técnico do que o Vitor Pereira, mas muito. Com muito mais criativo, com muito mais ideias, com jogo que condiz mais com a ideia do Flamengo, com os jogadores do Flamengo, mas pode não dar certo por outras peculiaridades do próprio Sampaoli, mas não pela ideia de jogo, pela maneira de trabalhar. Mas sabe que ontem mesmo fontes do Flamengo contaram que essa era a ideia quando contrataram o Vitor Pereira? Pela energia que ele imprimia no Corinthians, e imaginava-se que ele ia conseguir criar uma liga. Não, mas ele se mostrava um cara enérgico. Enérgico com os jogadores e talvez esse... E no Flamengo ele foi até tímido na avaliação de alguns. Não soube se impor da mesma forma e era isso que esperavam. E aí, neste sentido, também a escolha do Sampaoli é muito acertada. Só ver as reações dele. Avaliaram mal o Vitor Pereira em diversos aspectos, inclusive na maneira de jogar e na maneira de escalar time. Avaliaram mal em tudo na hora que contrataram. O Sampaoli não. O Sampaoli, a avaliação do Sampaoli nas passagens que ele tem nos times brasileiros, em relação à apresentação da equipe, ela é boa. E acho que em outros times também, no Olympique de Marseille, certamente. No Sevilha já foi um pouco mais difícil. Tá? Mas assim, e na seleção chilena e na Universidade do Chile, os trabalhos são avaliados todos como, do campo e bola, como bons. Né? Conquista menos do que precisaria para o currículo. Tá? Mas aí, por exemplo, a Copa América com o Chile, com uma seleção que já não era jovem. Sensacional. Tem 8 anos. E é com seleção. Com seleção? Trabalho de seleção e trabalho em cima de da clube Argentina. É diferente. O trabalho dele depois da seleção argentina é um desastre. Né? Se você for pegar o último título dele, o último grande título dele por clube, que é na Universidade do Chile, já tem mais de 10 anos. Então, teve o Mineiro também, não é exatamente um título de grande expressão, é um campeonato estadual, com todo o respeito ao Mineiro também, mas é um campeonato estadual. O último grande título dele tem mais de 10 anos. O grande então, assim, ganha menos do que tem de cartaz. Mas que o jogo é bonito e a gente já viu ontem. O jogo se desenvolve bem. Tá. Vamos ouvir então o Sampaoli. Ele primeiro avaliou a atuação do Flamengo nessa vitória. Não vamos ouvir isso. Vamos ouvir o Sampaoli falando. Você viu? Ela estava recebendo... de trabalho, então. Até porque o próprio Sampaoli falou que está longe, aspas para ele, muito longe de funcionar como interessa. Muito longe. Até porque pouquíssimo tempo de trabalho e a metodologia dele exige muito treinamento pro entendimento dos jogadores e isso se tornar automatizado conforme vai rolando a temporada. É totalmente de acordo com o que ele disse. Então, muito tempo, muito longe de funcionar como interessa por causa da metodologia dele, então. Porque eu ouvi... Agora eu não estou te ouvindo, tá, Mari? Vou trocar o retorno aqui porque eu não estou te ouvindo, mas pode continuar. Então vamos ajustar o áudio do Luiz. Quando eu ouvi, lendo, a gente não... Voltou, pronto, já pode perguntar para ele. Voltou. Lendo, a gente não tem muita ideia do tom, e eu acabei lendo as aspas. Quando eu ouvi, eu entendi também como algo... Você trouxe a sua opinião sobre a metodologia, mas também entendi como uma avaliação. Quando ele pega... Sim. Então é isso, beleza. Também sobre o que ele pegou. Tá, porque eu entendi dessa forma também. Vamos ouvir então o Marinho, já que a gente falou de personagens antigos, e o próprio Vidal, né? A gente falou da seleção chilena, também é um personagem muito conhecido do... Uma liderança, né? Que também já não é jovem, hein? Não, assim... Ele tende a fazer o Vidal jogar o futebol que ainda não jogou. Isso aí... No Brasil, né? Isso aí é que eu tô querendo ver. Mas vamos ouvir primeiro o Marinho. Eu achei muito bacana. O Marinho, que já tinha dado declarações muito emocionadas no Santos, inclusive, quando vice-campeão da Libertadores, muito nesse sentido também. Ontem revelou que tem uma inspiração dentro do Flamengo. Vamos ouvir. Quanto ao meu último ano de contrato, é uma coisa que não me preocupa. Eu desfruto cada dia da mesma forma. Quando eu não jogava, trabalhando, sempre fui resiliente. O Rodinei sempre foi o cara que eu me espelhei dentro do clube. Tanto tempo que ele ficou no Flamengo aqui, né? De várias críticas, várias situações. Foi emprestado, voltou e teve um ano passado incrível, né? Um dos melhores jogadores nosso.
nas conquistas do título aí, então, tipo, saiu muito bem. É um cara que o tempo todo estava brincando, o tempo todo sempre foi um cara muito alegre, era um cara muito de grupo, um coração incrível. Então, é como eu falei, é o cara que sempre me inspirou dentro do clube por toda a dificuldade que ele passou e depois ele conseguiu dar a volta por cima. Então, eu me inspiro nesses caras, como ele, e para que eu venha trilhar o mesmo caminho. Por que lembrei da declaração do Santos? Porque quando ele é vice-campeão, naquela decisão contra o Palmeiras, no Maracanã, inclusive, ele sai muito triste, Rei da América, mas muito triste porque perde o título e sem saber se teria tempo para disputar de novo. Mas demonstrando vontade de. Sim. E tá aí. E eu diria que a inspiração dele no Rodinei, além do ponto que ele apresentou, é bom ele pegar uma outra inspiração. Porque se ele quiser jogar nesse time, vai ser ali na lateral direita, tá? Não como lateral direito especificamente, mas num sistema com 3 zagueiros, com aquela faixa, onde ele, defensivamente, óbvio que teve dificuldades, mas na parte ofensiva foi muito criativo, jogou com muita força, inclusive na recuperação da bola, porque ele talvez não vá conseguir marcar realmente lá atrás, mas ele mostrou muita vontade de marcar adiantado e ganhou várias bolas ali no setor dele, adiantado, criando jogadas importantes para o Flamengo. Então, para encaixar o Marinho nesse time, você ainda tendo a volta do Bruno Henrique, é nessa posição. Eu não sei nem se ele só se referiu à posição especificamente. Eu acho que ele falou mais de história, porque o Rodinei passa um tempo desacreditado, até chacota, sai do Flamengo e quando volta é peça fundamental nas conquistas, né? Então eu acho que ele também fala sobre isso. Sobre essa vitória importantíssima de ontem. Falou de desgaste, acho que é um bom tema e acho que é algo que o trabalho do Sampaoli naturalmente imprime, porque normalmente ele gosta de jogos intensos, né? Modelos intensos de jogo. E desgaste, o time dele apresenta intensidade. Não é só papo depois no final. Exato. Troquei o time inteiro porque eu precisava de intensidade. Mas o time inteiro que você colocou ali não teve intensidade nenhuma. Isso aí. Poupei os jogadores porque eu preciso de intensidade no outro jogo. No outro jogo não tem nenhuma intensidade. A prática confirma a teoria, no caso dele. Com o São Paulo, o time tem intensidade e na beira do gramado a intensidade é maior ainda. Sobra, cara. Maria, até quando o time teoricamente descansa, ele descansa com um bloco alto em cima do adversário, né? Em muitos momentos, se a gente olhasse a visão mais ampla do campo, eram os 3 zagueiros posicionados na meia-lua, o Thiago Maia como o último homem recuado no campo de defesa do Nublense, River e Campassano, que eram os 2 jogadores que jogavam ali pelo lado esquerdo da defesa do Nublense, se preocupavam única e exclusivamente em marcar o Marinho. Então, até quando o Flamengo tinha a bola e juntava essa posse de 60% que ele encerrou o jogo, era descansando com o bloco lá em cima. Então, não deixava o adversário respirar, é uma característica do trabalho do Sampaoli. Exatamente. Intensidade gera desgaste. É isso daí, nação. Então tá aí os comentaristas falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Nublense. Vamos ver agora como que o Flamengo vai continuar reagindo nas próximas partidas. Que inclusive a próxima partida vai ser contra o Internacional. Vamos ver como o Flamengo vai reagir para essa partida. Nação, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.